Há um tempo atrás eu atendi uma paciente com uma enfermidade grave que me falou a seguinte frase: eu devia ter me preocupado menos com coisas pequenas. Semanas depois, essa paciente veio a óbito. E hoje eu te pergunto, o que você está deixando de fazer por medo do que os outros vão falar ou pensar de você, deixando coisas importantes para sua vida totalmente de lado? Fica no vídeo até o fim e venha comigo fazer essa breve reflexão para ver até que ponto faz sentido você ficar preso a isso. Todo mundo, inclusive eu, até um certo ponto, se preocupa com o que os outros vão pensar ou de repente falar. Porém, o que é importante a gente pensar é se vale a pena você deixar de fazer coisas importantes na sua vida por receio de alguém vir a falar alguma coisa e aí chegar lá na frente, deixar a sua vida passar, olhar para trás e o tempo já foi e você deixou de fazer um monte de coisa que você gostaria por esse medo. O que a gente precisa fazer então é lidar com esse receio, porque muitas vezes é uma projeção sua em relação às pessoas, talvez seja um auto-julgamento e você está com medo que os outros pensem isso, porque na verdade você já está pensando isso de você. E a projeção é de que alguém possa falar. O ponto é você sentar, se organizar. E uma dica preciosa para isso é você escrever todas as coisas que você faria hoje ou a partir desse momento, se você tivesse certeza de que ninguém te falaria nada, ninguém pensaria nada negativo de você. E pelo contrário, as pessoas até te apoiariam nas suas decisões, nos seus gostos, no que você deseja para sua vida. Liste tudo e ao final dessa lista, se questione. É justo você se privar de tantas coisas por medo de que alguém fale algo? E eu te pergunto, se alguém falar algo para você, algo de negativo sobre uma decisão sua, será que isso tem que mudar a sua vida? Será que você também muitas vezes não julga as pessoas, não critica, mesmo que seja só aí nos seus pensamentos? Pois é, muitas vezes a gente também tem medo de que os outros vão pensar a mesma coisa que a gente já pensou antes de alguém. E isso é natural, todo mundo vai ter em algum momento da vida algum pensamento negativo em relação a outra pessoa. E isso faz parte, a gente precisa é saber lidar com isso. Porque afinal de contas, só você sabe o que você sente, o que passa pela sua mente, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos e principalmente qual é a sua história de vida. E é você que precisa se responsabilizar pelas suas decisões, pelas suas atitudes. E mais do que isso, pela sua própria vida. Porque é só você que vai viver a sua vida. Você vai estar contigo até a sua última respiração. Então não adianta quando você chegar lá no fim da sua vida, você olhar para trás com arrependimentos, com uma sensação de culpa e de não ter feito o que você gostaria por medo do que alguém possivelmente iria pensar ou falar de você. E aí também não vai adiantar nem o seu arrependimento e muito menos você culpar as pessoas. Porque na verdade a responsabilidade de assumir as rédeas da sua vida está nas suas mãos. E você vai precisar lidar com esse desconforto e de coisas que muitas vezes nem acontecem, porque você pode estar com medo de que alguém fale algo e talvez isso nem vai acontecer. Às vezes até em coisas simples, como por exemplo usar uma roupa diferente, num estilo diferente, com acessórios diferentes, qualquer coisa do gênero. Ou talvez você queira mudar a sua vida, a sua profissão, alguma coisa que não está legal e você está com medo, preso a esse receio de que alguém vai te desaprovar. Muitas vezes a gente tem esse receio
por medo de desaprovação, por medo de não ser amado. Mas você deixando de ser você, de tomar atitudes que você considera importante por medo disso, pode dar o efeito bem contrário, porque aí sim você não vai estar satisfeito com a sua vida, e isso sim pode refletir no outro ou num relacionamento que você tenha, pelo fato de você inconscientemente começar a culpar as pessoas ao seu entorno, como se elas de alguma forma estivessem te barrando de ser quem você realmente é. E esse é um grande equívoco que normalmente não dá certo. Então é muito melhor você tomar as suas atitudes, fazer o que você acredita ser o ideal para a sua vida, se respeitando, porque pelo menos você vai estar bem consigo mesmo. E se as pessoas não te aprovarem, elas também vão ter que lidar com o desconforto que é delas e não seu. Ou pelo menos não deveria ser um desconforto seu. Então aprenda a lidar com as diferenças, com a desaprovação das pessoas, caso isso realmente aconteça. Mas você pode fazer isso de uma forma respeitosa e assertiva, sem se anular, sem deixar as suas necessidades de lado. Porque cada um tem a sua própria história de vida e tem as suas vontades. Então não deixe de ser você mesmo por medo dos outros, porque isso não vai funcionar e você vai viver a sua vida com aquela sensação de que o tempo só está passando e você não está vivendo, porque na verdade você não está satisfeito. Então veja se é justo contigo você deixar de fazer o que você quer por medo do que alguém possa pensar. E outra coisa importante é que muitas vezes é o nosso ego que acaba falando mais alto. Porque acredita, as pessoas não estão tão preocupadas assim com você, elas também estão vivendo a vida delas, elas também estão tentando lidar com os desafios delas e elas estão muito mais preocupadas com elas do que contigo. Mas às vezes a gente acha que tá todo mundo pensando no que a gente está fazendo, que tá ali naquele julgamento. E isso tem a ver sim com o nosso ego. Então a gente precisa ter essa consciência para você entender que cada um está tentando lidar com a sua própria vida. Se eventualmente acontecer algo de alguém falar alguma coisa, entenda que muitas vezes as pessoas falam sem pensar, sem analisar o contexto. Na verdade é um julgamento. E você deve filtrar o que faz sentido ou não, então aprenda a lidar com isso. Muitas vezes as pessoas criticam alguém, passam algumas horas e a pessoa nem lembra mais daquilo. Mas você acaba ficando preso nisso e pior, acaba deixando de viver a sua vida por causa de um comentário que a pessoa nem lembra mais que fez. Então a gente não deve dar todo esse poder na mão de outras pessoas. Coloque esse poder nas suas mãos. É você que precisa filtrar tudo isso e ter mais consciência do que faz sentido para a sua vida e o que não faz. Isso não é justo, você ficar colocando todo esse poder nas mãos de outras pessoas, pois só você sabe do que você sente e quais são as suas reais necessidades. Então pense nisso e se pergunte: como seria a sua vida se a partir de hoje você se preocupasse bem menos com o que os outros podem falar ou pensar sobre você? Qual é a sua escolha? Decida por si mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com mais pessoas, porque tem muita gente precisando ter esse insight, para que não deixem a vida passar com aquela sensação de não ter vivido ou de não ter aproveitado a sua maneira. Reflita sobre isso e até o próximo!